Este é o ponto final. Aqui vamos dar espaço ao adeus, vamos pendurar as chuteiras e vasculhar no álbum de recordações de jogadores que marcaram gerações. Não há parágrafo sem antes haver um ponto final. O nosso convidado deixou de jogar no final da temporada 24-25, com 35 anos. Natural de Vila Nova de Gaia, foi Deus na terra dos deuses. Este médio-centro ganhou títulos em 2 países, aqueles que jogou profissionalmente. Representou 7 clubes. Bravura e duelos e muita intensidade no meio-campo marcaram a sua carreira. A pergunta, antes do ponto final, quem é? André Simões, obrigado por estares aqui connosco. Com estas dicas, descobrias que estávamos a falar de ti? Chegava lá perto, sim. Acho que conhecendo o meu histórico e a minha carreira, chegava lá bem perto. E achas que os seguidores do 00 vão adivinhar que é do André Simões que estamos a falar? Acho que sim. Depois de tanta informação, acho que vão conseguir chegar lá. É um enigma fácil. É fácil. Olha, vou começar aqui pelo teu último jogo que não jogaste. Foi um Leixões Feirense, 14 de maio de 2025. O treinador que acabou por substituir o José Mota não foste opção para essa partida. Tu já sabias que ia ser o último jogo? Não, nesse jogo não sabia, mas se calhar até foi um presságio ter passado o jogo inteiro no banco, mas não sabia, não. Esse jogo foi também já com o objetivo da época alcançado e o objetivo nesse jogo passava por dar minutos a jogadores que precisavam mais e que até precisavam de estar sobre alguma observação ou à procura de clubes do género. Portanto, foi falado abertamente que isso ia acontecer e foi entendido e respeitado. É um lado um bocado até altruísta. Tu respeitares, é óbvio que é uma decisão do treinador, e não sabias que podia ser o teu último jogo. Mas é sempre também olhar para o bem maior da equipa que acabas por aceitar essa decisão. Não? Sim, é exatamente isso que nós vamos aprendendo ao longo da nossa carreira no futebol. É olhar sempre para o bem da equipa e para o bem do grupo e para o bem dos colegas, e acho que é algo que nos começa a ensinar desde muito cedo, desde pequenos, quando começamos a jogar, que conseguimos perceber que esse é o grande objetivo. Deixa-me te interromper, porque normalmente fala-se muito dos jogadores de futebol e o desportista ser um animal competitivo, egocêntrico. E tu estás a falar de um lado até bastante diferente. Sim, mas não, vamos recapitular. Mas há esse lado egocêntrico, há esse lado de querer jogar e de querer ser sempre o melhor e atingir sempre o objetivo principal e individual. Mas como nós jogamos em equipa e como é formado sempre por equipas, é um desporto diferente, não é como o ténis que jogamos individual e que só olhamos para nós e nós temos que vencer. Ou seja, nós no futebol temos que vencer por um todo, vencer aquele adversário, mas como um todo. É lógico que durante a semana cada um olha por si e cada um quer jogar, mas à medida que vamos chegando a uma certa idade, que é o meu caso, com 35 anos tinha que começar a perceber que há coisas muito mais importantes do que eu estar a jogar. E foi uma coisa que se calhar no início de carreira me fazia muita confusão, e ainda bem que assim foi, que eu nunca gostava de ficar de fora, e que quando ficava de fora trabalhava sempre mais, porque sabia e tinha a certeza que ia conseguir conquistar o meu lugar, e consegui. Mas à medida que os anos foram passando, comecei a olhar mais para o bem do meu colega e para o bem do grupo inteiro, e deixar-me se calhar também um bocadinho de lado, não de lado porque sempre quis jogar, obviamente, claro, mas deixar de pensar só em mim e pensar também em ajudar os outros, porque eu acho que se calhar no futebol até falta um bocadinho aquela máxima do basquete, a história da assistência que faz feliz 2 pessoas. Exatamente. A que marca e a que assiste. Sim, e há muitos jogadores que se calhar preferem assistir do que marcar. Para mim, eu prefiro estar lá dentro e que a minha equipa marque. Claro. Nunca fui um homem de gols também. E conseguiste fazer o teu percurso. Jogaste a última vez em Torres Vedras. Sim. O jogo fica 3-2, saíste aos 57 minutos, com o jogo a 2-2. O que foi bom. Pois. Saí com empate, não sei como é. Exatamente, saíste com um empate. Tens memórias destes últimos jogos? Sim, tenho desse, até porque foi o último, não é?
E foi como disseste já, com um treinador que assume perante a saída do José Mota, perante com um treinador que era praticamente não um colega, mas uma pessoa muito próxima do grupo, porque era como se fosse um adjunto da casa, um amigo certo. nosso. E conseguiu trazer ali uma união entre os jogadores e entre todos, muito interessante, e até acabamos por perder esse jogo, mas tivemos a ganhar 2-0. Certo. Até aos 30 minutos, mais ou menos, estávamos a dominar o jogo completamente. Ou seja, notou-se ali o estado anímico da equipa foi muito bom e cresceu imenso com ele, com o Cristiano. E depois sofremos um golo por pura desconcentração, um golo do nada, e a partir daí começamos outra vez em queda. E disputamos também o jogo contra uma equipa muito boa, na minha opinião, que o Torrense era uma equipa muito, muito boa, muito física, muito combativa. Eu, se calhar, se disser, podes não acreditar, mas conseguia rever o jogo todo na minha cabeça, do primeiro ao último minuto, conseguia passá-lo todo, porque... Mas era porque era algo que Não, normalmente tu fazias assim, ou porque causa de ser Não, nem por ser o último, porque se começar a pensar no jogo consigo ter uma perfeita noção de todas as ações que eu tive no jogo. Não sei, é algo que se calhar nós jogadores temos, que conseguimos memorizar aquele jogo todo e passá-lo na cabeça outra vez, todas as ações que nós tivemos, bem feitas, mal feitas, o porquê que fizemos assim, porquê que não fizemos. Tu terminas a carreira sem jogar, de alguma forma isso deixa-te triste, na ótica em que, sei lá, não pudeste ter uma despedida, não pudeste, no fundo, não é mostrar às pessoas que terminaste a carreira, mas ter o carinho dos teus, por vezes, é o suficiente, e não acabaste por não ter isso. Não, isso não me fere de maneira alguma. Por acaso é uma pergunta que muita gente faz, e se calhar alguns jogadores até o fazem, antecipam aquela retirada para terem essa homenagem. Acho bem, mas era algo que eu não precisava. Também nunca gostei muito de despedidas, nunca fui uma pessoa de gostar de despedidas. E muita gente até me pergunta, mas acabas por querer deixar, e sentes-se bem com isso. Sinto-me bem com isso, sinto-me orgulhoso da minha carreira, sinto-me feliz por acabar a carreira, sinto-me feliz pela carreira que tive, e não sinto em nada arrependimento, em nada. Tomava as mesmas decisões de todas, as certas e as erradas, todas aquelas que eu tomei até aqui, porque foram elas que me levaram aqui. E ficaria triste, sim, se olhasse para trás na minha carreira e dissesse deixei de jogar aos 35 porque tive uma lesão grave, ou se deixasse de jogar aos 28 porque já não tive clube, ou porque tive uma lesão nesse tempo. Ou aos 35 porque não tinhas clube. Sim. Também podia ser. Também podia ser, mas eu acabo aos 35 porque, pronto, achei que já era o momento, achei que era momento de começar uma nova etapa na minha vida, de pensar em novos objetivos, de pensar em novas ambições, de começar a preparar um futuro naquilo que eu quero, que é seguir o futebol e ser treinador. E já tinha feito o curso para isso, portanto foi uma decisão tomada já bem pensada. Quando é que a decidiste? Se não foi... Ontem. Se não foi no jogo, se não foi durante aquela altura, quando é que tu tomaste a decisão? Eu acho que foi durante o ano, durante a época. Foi uma coisa que fui mentalizando que provavelmente seria o último. Depois ali a meio da época se calhar já duvidei outra vez. Depois no final já tinha certeza que seria a última. Depois duvidei outra vez. Depois achei que era o momento certo. E depois achei mesmo que ia dar esse passo, porque foi como te disse, também recebi, acho que também podemos abrir esta parte, recebi um convite para ficar como treinador adjunto dentro da estrutura de Leixões, e às vezes quando temos estas oportunidades não podemos pensar muito e não podemos deixar para trás oportunidades boas. Nós jogadores, quando deixamos de jogar, é um período difícil psicologicamente, é um período que nos abala muito, e eu sempre tive essa vontade de seguir no futebol, dentro do jogo, não fora das quatro linhas. Não ser agente ou dirigente. Nunca gostei. Era mesmo dentro das quatro linhas que eu queria ficar. Quando recebi essa proposta, percebi que se calhar ia começar ali,
e que seria uma ótima oportunidade para mim neste momento, que já não faria sentido continuar a jogar, porque todos aqueles objetivos que eu fui construindo ao longo da minha carreira já os tinha alcançado, já tinha jogado na Primeira Liga, já tinha conseguido jogar competições europeias na Liga Europa, na Liga dos Campeões, já tinha ganho uma taça, um campeonato, já tinha jogado na terceira, na quarta, na primeira, por isso a carreira, quando começa esta fase mais de queda, eu prefiro então agarrar-me a outra oportunidade e pensar outra vez em subir. Foi uma decisão sozinha ou uma decisão corroborada em casa? Não, é sempre uma decisão de família e é sempre uma decisão sozinha. Porque podemos ter todos os conselhos e claro que a família nos vai ajudar muito a tomar estas decisões, mas no fim, o que vai contar é a nossa decisão final, individual mesmo, porque só nós é que sabemos mesmo aquilo que somos capazes e aquilo que queremos mesmo. Claro que a família ajuda muito e felizmente tenho esse apoio da família, qualquer que fosse o lado, iam estar sempre a apoiar-me. Mas foi difícil, não tendo sido tomada neste dia 14 de maio, quando saíste do Estádio do Mar, levaste as tuas chuteiras, fechaste o cacifo. Não tem cacifo, porta aberta. Tiraste tudo que era teu do balneário, mas isso sempre, já com aquela ideia de que quase foi bom. Sim. Mas isso quase que fazemos todos os anos. Nunca se sabe o que é que vai ser amanhã. Acho que todos os anos, quando saímos aquele último treino que tiramos as nossas coisas do balneário, pensamos sempre, foi espetacular esta época, não sabemos se há a próxima. Vamos de férias e depois logo se vê quem é que nos vai ligar, quem é que sempre foi assim e sempre será. Mesmo sob contrato, sem contrato, as coisas no futebol são assim. Claro. Olha, deixa-me-te voltar atrás e ao teu início de carreira, no 0-0, se não tiver mal, 98, 99, Futebol Clube do Porto. É aí que tu começas a jogar futebol? Sim, foi na altura, torneio da Páscoa, fazia-se aquelas captações dos torneios de captação e era, ou seja, foi uma publicidade de jornal que saía nos jornais desportivos. Jornais desportivos ou jornais diários, já não... JN ou Jogo? Sim, do género. Por aí, não? Sim. E a minha mãe viu esse anúncio de um torneio da Páscoa e decidiu inscrever-me porque eu gostava muito de jogar a bola e jogava sempre na rua e tal. E curiosamente tem uma história engraçada. Nós tínhamos ido de férias ao Brasil nesse ano, em 97, sim, 97. E quando fomos ao Brasil eu tinha 7 anos e os meus pais, ou seja, nós tínhamos lá a família e puseram-me a jogar lá num campinho de futebol que até se chamava Benfica. Um campo de futebol que era, ou seja, tinha uma ligação, aquele clube de bairro tinha uma ligação qualquer com o Benfica, do nome. E o treinador lá, o brasileiro, os meus primos fisicamente eram se calhar o triplo de mim, em dimensão mesmo. Ou seja, nós estávamos lá todos a jogar, mas poucos éramos aqueles que tinham aptidões para o futebol. E eu tinha. E esse treinador até disse, olha, levem-no para jogar porque o miúdo tem condições. E quando viemos de volta para Portugal, para casa, a minha mãe viu esse anúncio no jornal e disse, olha, vou inscrever o miúdo. E depois os meus pais sempre me acompanharam, levaram-me lá. Desse torneio, aquele devia ser mais ou menos, sei lá, não tenho bem noção, mas uns 200 miúdos. Fazia-se várias equipas, claro. Umas 20 equipas, e cada jogador do Porto dessa época era quase a imagem de uma das equipas. Okay. Ou seja, havia ali uma espécie de padrinho. Sim, tipo um padrinho das equipas. Já não me lembro bem quem era, se era o Rui Barros ou era assim algum jogador desses emblemáticos. E pronto, e desse torneio eu sou captado, eu e mais uns 10 talvez, e passamos para as escolinhas do Porto. Para ti, sentiste que foi uma coisa natural e fácil? Ou havia ali muita competitividade? Muita competitividade, sim. Eu acho que desde pequenos, desde que começamos, que há sempre muita competitividade, sim. Já há muitas crianças que jogam bem, há muitos miúdos que procuram esse sonho. Naquela altura querias ser quem? Hoje em dia todos querem ser Ronaldo, não é? Tu tens ideia quem é que era o teu ídolo naquela altura e que tu gostavas de ver jogar a bola e dizias, eu quero ir jogar porque quero ser, sei lá... Era o Rui Costa. Rui Costa? Por causa de jogares daquela posição? Não, sim, porque quando eu entro, acho que ainda nem tinha bem posição, mas quando... Eu acho que foi um bocadinho por
por comparação, porque sempre gostei de ter aquele cabelo comprido, como o Rui Costa. Depois a maneira que ele jogava, naquela altura que ele jogava em Itália e tudo, acho que era a minha referência. Tu começaste logo como médio, não? Sim, sempre fui médio. Mas médio, 6, 8... Era decisão do treinador por causa de perceber que tu gostavas de ter bola, de ocupar aquela zona de terreno. Estamos a falar de futebol de 7. Não, já não. 11. Já 11. Sim, nessa altura já era futebol de 11. Escolinhas de primeiro ano, já era futebol de 11. Ou seja, nós jogávamos na Constituição, que agora é o Vitalis. Exatamente. Só que aquilo era campos de pelado. E tínhamos aquele pequenino à frente, que era um campo de futebol de 5, mais ou menos com umas tabelas. Aquilo tinha uns placares. Tinha uma bancada que virava para o lado de cá e a mesma que ia para o lado de lá para o campo principal. Também de terra. E o treinador, quando começou tipo, a pôr os jogadores, não perguntava, olha, onde é que tu jogas, nem nada? Viam por instinto, quase por... Viam da maneira que o jogador se posicionava, como é que tocava na bola, os mais rápidos extremos, os mais lentos, que era eu, no meio campo, os que tocavam melhor na bola, viam por aí, os mais altos centrais. Mas tu consideravas-te lento? Sempre fui. Era? Sempre fui. Os outros eram mais rápidos? Eram mais rápidos. Eu, quando a minha formação, sempre fui pequeno, magro, só que tinha alguma coisa. E é preciso saber usar também o corpo. E exatamente. E conseguiste também fazer carreira e ganhar o teu estatuto dessa forma. Descobri no 0-0 que na tua segunda época tiveste um colega de equipa que acabou por se tornar muito famoso, mas noutra área. Tiago Paiva. Exatamente. Guarda-redes, era guarda-redes, lembro. Ele foi meu colega, acho que foi um ano, sim. Pelos registros que tem no 0-0. Sim, acho que foi só isso. Ele se calhar descobriu que tinha mais talento noutra área. E às vezes até... Sim. Eu vejo isto como é uma experiência, uma aprendizagem de vida. É isso mesmo. Porque muitas vezes quando nos fecham uma porta, está-nos a abrir o nosso caminho. Eu vejo isso muito assim. Porque nós temos que sair daqui é porque alguma coisa ali vai se abrir. Isso aconteceu-te. Tu fazes grande parte da tua formação no Porto. Até tens uma época com o Vítor Pereira a treinador. E o Vilas Boas. E o Vilas Boas também. Na primeira. Não temos esse registro no 0-0. Mas deviam ter. Eu posso-te arranjar umas fotos. Como é que é? Vilas Boas, quando entra no Porto, através daquela... Do trabalho conhecido, com o trabalho conhecido com o Bobby Robson. E ele entra para a formação do Porto, mais ou menos aí em 98, 99. Ou se calhar um ano. Foi aí nessa altura. E trabalhava ele ali vem no, com o seu... no Vitalis. Sim, na Constituição. Ele vem com o seu Jeep do deserto, aquele Jeep de guerra, o mítico Cardeu. Sim. Pronto, e jovem, se calhar uns 18 anos, como aprendiz de treinador, ou seja, nós tínhamos o principal, tínhamos um adjunto e tínhamos o Vilas Boas. Um miúdo que se calhar vinha da faculdade e que estava ali a fazer uns trabalhos porque gostava de futebol. Muito mais branco e mais ruivo. Claro. Mas pronto, com o seu... com aquilo que conseguimos ver hoje, com uma sabedoria imensa sobre futebol. Nessa altura vocês, além de nem fazerem ideia quem era, nem consegues ter uma recordação quase como é que ele era nos treinos? Ou não. São coisas que, claro, recordamos muito por fotos e por história, porque sabemos que é a pessoa que é hoje em dia, mas claro que não temos ideia nenhuma de nada que ele nos pudesse fazer em treino. Nem profetizar que poderia ser, o que foi, ou por aí fora, exatamente a mesma coisa. Não. Isso. É só mesmo quase falar de boca para fora. Mas estava-te a recordar do Vítor Pereira, aí já num período um bocado diferente. Tu aí diferente. Já estás no sub-15, se não me engano. Iniciados. Sim. Com o Vítor Pereira tenho uma história engraçada que, por acaso, ainda hoje em dia, às vezes troco umas ideias com ele, mais com o cunhado, com o Luís Miguel. Sim. Mas pronto, vamos acompanhando o trabalho e são coisas que, claro, que nos recordamos muito mais facilmente, tanto ele de mim como eu dele. Nesse ano de iniciados, como eu tinha dito, eu era sempre dos mais pequenos da equipa, eu tinha uma dificuldade, tinha aquele atraso de crescimento que os outros eram muito mais fortes fisicamente, eram maiores e nessas idades sub-15, sub-14, sub-15 conta muito porque o estado de maturidade, o que vem primeiro ganha sempre, não é? Claro.
Por isso é que os centrais mais altos eram os melhores, os meus colegas médios mais fortes eram os melhores nessa altura. O que não quer dizer que no futuro seja, porque Óbvio. depois verifica-se que a longo prazo depois há uma evolução diferente, há uns que crescem mais cedo, outros mais tarde. E nesse ano, eu e um colega, o Fabinho, que éramos dos mais pequenos, e lembro perfeitamente, nós tínhamos ali na Constituição os nossos balneários, e depois tinha assim os balneários de lado que era onde ficavam os treinadores, e fomos lá falar com o Vítor Pereira porque nós não jogávamos, nós estávamos ali, já nunca jogávamos e estávamos infelizes porque temos que jogar. Sub-15, sub-14, sub-15. É engraçado, tipo, seres tu, por exemplo, e não ser o teu pai ou a tua mãe e falar. Não, se calhar hoje em dia faz mais o pai e a mãe. Não, é mas naquela altura não. Os miúdos, estás lá dentro, claro. Tu tens que ir por ti, tens que crescer sozinho. E lembro-me de entrar no gabinete dele e dizer, Mister, eu vou-me embora porque eu não vou conseguir jogar, eu nunca jogo, não estou bem, já não me sinto bem, não gosto, já não sou feliz aqui. E ele disse-me, não, tu não vais embora porque eu gosto de ti a jogar, tu vais ficar aqui comigo e tu vais esperar até teres a tua oportunidade. E eu, claro, também somos miúdos e o que ele disser eu vou obedecer. Claro. E fomos outra vez para trás, eu acho que ficámos os dois, nesse ano nem eu nem o meu colega saímos. E o que é certo é que não foi exatamente o que ele disse, ou seja, nesse ano de iniciados nós temos uma fase final, que é depois aquela fase de campeão, e eu jogava sempre. Eu acabei a época a jogar sempre com ele. Ele disse, vês, não notícia, para que é que tu querias ir embora? O que é que tu ias fazer para os Salgueiros? Onde é que tu ias estar? E tinha razão, pronto, claro. E ajudou-me pelo menos nesse ano ajudou-me. E no ano a seguir tu acabas por não ficar porque é aquele ano em que o Porto acaba por emprestar os jogadores ao Padroense? Sim, mas isso é um seguimento... É o seguimento normal, sim, ou seja, se fosse mesmo para te mandar embora, tu não ias para o Padroense, terias ido para um outro clube. Não, nesse ano depois seguimos todos juntos. Só no ano seguinte depois é que eu saio. Certo. Mas nesse ano seguimos todos juntos, ou seja, o Padroense era como se fossem os jogadores todos do Porto. Sim, era a equipa. Mas nesse ano que nós seguimos para o Padroense, que é sub-16, 16, nós tínhamos um plantel enorme, nós tínhamos 2 equipas. Reparei nisso quando entrei nesse plantel. Tínhamos um plantel, se calhar, de 30 e tal jogadores, 40, ou seja, aquilo era... E nesse ano era muito difícil jogar. Aí foi outra vez uma balneários e tudo. Era só uma equipa ou havia 2? Normalmente nessa história tinhas um Padroense no Nacional e outro na Distrital. Era isso. Tínhamos um no Nacional e um na Distrital. E normalmente o Nacional era disputado pelos jogadores que vinham do futebol. Exatamente. Do Porto, e nesse ano eu joguei muito pouco no Nacional e joguei muito no Distrital. E o treinador era o Miguel Leal. Miguel Leal, que depois é meu treinador no Moreirense. Tu vais para o Leixões porque percebeste que não ia jogar no Porto? Não, depois desse ano no Padroense, como eu tinha jogado pouco, tinha jogado mais na Distrital, no final da época nós fazemos... no início da época seguinte fazemos um torneio, ou no final ou no início, ali numa transição. Um torneio em que... Era uma espécie então de Mundial de Clubes, não é? Não sabes se era no final da época ou se era no início da outra. Acho que foi o primeiro Mundial que exatamente. Nós fizemos um torneio em Espanha, que o treinador era o João Carlos. Sim. O adjunto do Fernando Santos. Nós fizemos um torneio com ele e aquilo era quase como um período de testes, ou seja, havia os jogadores que iam ficar no Porto, havia os jogadores que estavam a testes, e depois nesse torneio eu saio, não fico no plantel, ou seja, nós éramos 2 a competir numa posição, 2 a testes. Sim. E fica o meu colega, o Jonathan, e eu vou para o Leixões. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido? Certamente. Senão não estava aqui, no 0-0. Tu achas que acaba por ser o espaço em que tu consegues crescer? Sim. Tens a tranquilidade da evolução num clube que dava essa oportunidade também aos jogadores? Sim, foi bom ter saído porque se calhar ia começar a perder o espaço como já tinha perdido aí. E voltei-me a reencontrar, a ter maior gosto de jogar e de treinar. Ainda por cima nesse ano, quando nós transitamos para Leixões, nós vamos aí se calhar uns 8 dali daquele grupo do Porto, porque houve muitas dispensas, nós éramos um plantel muito grande. Ou seja, vamos ali vários colegas que já estávamos todos juntos. Foi fácil chegar ao Leixões porque fomos todos juntos. Tu quando é que neste teu processo de crescimento tu sentiste que eu quero ser profissional de futebol, vou apostar para ser profissional de futebol, e se em algum momento neste período tu duvidaste se calhar é melhor
Houve um período, outra mas altura. foi mais tarde. Houve um período que eu duvidei, mas... E quando vais para o Padroense outra sim, vez? Sim, quando vou para o Padroense já em sénior, aí sim, houve ali um período que pensei que já não ia conseguir. Mas nesta altura a tua convicção é sim, se calhar onde tive mais convicção foi mesmo aí, no Leixões, nos juvenis, porque aí nessa época que nós vamos para Leixões, aí sim eu já era importantíssimo na equipa e notava-se que já era com os mesmos jogadores que viemos do Porto e eu consegui superiorizar-me a eles, se calhar porque consegui ganhar rapidamente o meu espaço e porque também vinham alguns jogadores que como estava-te a dizer, eram aqueles mais físicos e depois nós conseguimos começar ali a igualar aquele termo físico e depois, claro, tínhamos Ganhas mais a qualidade. técnica, sim, tínhamos mais qualidade e começámos a crescer mais. E depois nesse ano de... Porque este é um ano até mesmo um bocadinho, não tanto de mudança, mas é um ano em que tu já estás a terminar a tua adolescência, estás com 17 sim, anos, sim. nesta altura, 16. Menos, sim, 16 porque eu faço fim sim. de ano, sim. 16 anos, ou seja, a escola acaba por ser, não é um problema, mas acaba por ser difícil porque devias ter treinos, se calhar em horários às vezes incompatíveis com a escola, e uma coisa é tu estás num clube como o Porto em que há mais essa facilidade, outra coisa é tu estás num clube como o Leixões e que tens que organizar tudo isso, não é? Sim, mas nesse aspecto da escola eu sempre tive essa vantagem de, também se calhar por causa do Porto, sempre tive horário da manhã e depois treinava à tarde e depois acabei por ter sorte porque sempre tive horário da manhã, à tarde treinava e isso quase sempre os meus pais puderam realizar esse sonho, realizar quase esse claro. sonho, esse acompanhamento quase diário, quando não podiam levar, eram raras as vezes. E pronto, e nesse ano do Leixões nós conseguimos fazer no ano de juvenis, agora perdi-me um bocado. Este ano de juvenis é o primeiro ano em que tu vais, o sub-17. Ok. Foi o ano que sim, eu já subi algumas vezes à equipa A. Ok. Tens o Tiago Margarido como teu colega de equipa. Sim, nesse ano, sim. E depois mais tarde também nos júniores. E há determinados momentos na tua carreira, e tens o Luís Pinto, que agora é o treinador do Vitória, em que no plantel 0-0 tu apareces como defesa. Mais um erro. Mais um erro. Só se for, não, espera aí, na formação não. Na formação é erro. Agora se for no Santa Clara, sim. Santa Clara, defesa direito. E Padroense? Padroense não. Padroense médio. Só no Santa Clara que joguei a defesa direito com o Luís Miguel. Joguei uma época inteira a defesa direito. E já lá vamos a esse lado. Deixa-me trazer ainda este fim da formação do Leixões e o ires para o Padroense. Quando estás a dizer que ficas com algumas dúvidas se vais conseguir manter-te neste, no fundo, comboio da profissionalidade do futebol. Como é que foi gerir essa expectativa? Difícil e acho que é uma coisa que muitos mesmo atletas passam, porque nós vivemos praticamente a nossa vida toda até esse momento com o sonho de que vamos conseguir ser jogadores de futebol e no fundo muitos poucos conseguem. E claro, é difícil gerir esse estado emocional e eu também, houve uma altura que pensei que já não ia conseguir porque jogava na 4ª divisão no Padroense. Os meus colegas trabalhavam, chegavam às vezes ao treino, o treino era às 8, eles chegavam às 7h40, equipavam-se em 10 minutos porque tinham vindo da fábrica de trabalho e nós éramos se calhar ali uns 5 ou 6 a vir da formação e aquilo era tudo estranho para nós. Nós nunca tínhamos estado num balneário assim, nunca tínhamos tido colegas que trabalhavam o dia inteiro para competir, para treinar à noite. E depois as condições no Padroense eram razoáveis, mas depois íamos a campos que não tinham condições, ou seja, aquilo desmotiva-nos imenso e depois começamos a olhar... Terceira divisão ainda, não é? Equivalente à quarta, mas na altura era a terceira. Era a terceira, sim. Terceira de nome. Terceira de nome, sim, porque era a segunda B. Exatamente. Sim, mas era a 4ª divisão. E começamos a olhar, porque eu venho emprestado de Leixões, no primeiro ano. 2 anos, emprestado de Leixões.
E começamos a olhar para o lado e a ver que podia estar lá e se não conseguir também vai ser difícil lá chegar, porque quem vem emprestado já é observado, mas é muito pouco observado. Eles têm lá tantos jogadores, não vêm buscar aqui. E quando eu chego ao Padroense, os primeiros 2, 3 jogos nem jogavam. Por isso, porque também era uma realidade diferente. Era um futebol muito mais físico, de combate, do que daquilo que eu estava habituado. Augusto Mata. É tipo um avô. Um avôzinho, sim. Ele já era mítico por causa do Infesta e no Padroense acaba por ser quase os últimos anos dele de carreira também como treinador. Tu, neste período em que estás no Leixões em que vais emprestado, alguma vez te disseram isso de que não, tu vais voltar? Deram-te essa... É um Leixões de Primeira Liga este, 8-9? Eu acho que é o que desce da Primeira Liga. Sim. Se não desce nesse ano, desce logo a seguir. Logo a seguir. Na altura quem era o responsável pela direção, que era o diretor-geral, acho que até era o Vítor Oliveira. Diretor. Ou seja, eu tive aqui no meu percurso um cruzamento cruzo-me com o Vítor Oliveira 2 vezes, cruzo-me Miguel Leal, cruzo vários treinadores que se cruzam. Se calhar não acontece só comigo, acontece com muitos jogadores. E também uma pessoa espetacular que adorei trabalhar. Foi se calhar dos melhores treinadores que eu tive pela ligação que ele fazia com os jogadores. Isso também foi ele que me emprestou, agradeço-lhe, porque sinceramente, ao sair dali se calhar deu-me uma oportunidade também para crescer, porque se eu tinha ficado no Leixões, como ficaram 2 jogadores nessa época, foram 2, Caixeira e o Tiago Sintra, ou o Tiago Sintra depois vem do Porto, ou o Gonçalo, já não me lembro muito bem, mas que não conseguiram fazer a carreira espaço que eu consegui, claro. Sim, porque não tinham espaço nesse ano. Não adianta nada ficar lá se não vais ter o teu espaço. Mas tu já disseste que duvidaste nesta altura. E quando é que voltaste a centrar? Não, isto pode correr bem. É quando subimos divisão. Sobes divisão, sim. E depois estás a lutar para subir quase à segunda liga. Não no mesmo ano. Sim, depois no ano a seguir. Não. Nós subimos divisão. Nesse ano... Da terceira à segunda? Sim. À segunda B, não é? À segunda B. E há um período na segunda B em que a equipa do Padroense está quase a subir também, não está? Não, nesse ano mantivemos. Ok. Ou seja, eu subo uma divisão, nesse ano pronto, já subi uma divisão, já não estamos assim tão mal, se calhar vai dar outra vez. E como estava sempre a jogar e estava feliz, apesar de estar num clube de pequena dimensão, mas era feliz ali, eu sempre pensei assim, quando estava feliz num sítio, não interessa se consegues olhar na televisão o Real Madrid, eu sou feliz, continua. Tipo, não vamos ficar só a ver o sonho, sempre o sonho, não. Estamos bem, continuamos. Depois no ano seguinte, ainda com o Augusto Mata, porque foi sempre com o Augusto Mata, manutenção, conseguimos a manutenção, e depois sim, no terceiro ano, que é quando eu vou... Para o Santa Clara? Não, mais um ano lá. Sim. São 3 anos. Sim, 3 anos lá. Quando eu vou ao Marítimo e volto. História do Marítimo. Como é que foi essa história do Marítimo? Não temos essa no 0-0. Eu acabo... não sei se vai dar para inserir. Não jogaste? Não estive lá. Fui só a visitar. Eu acabo o empréstimo com o Padroense, ou seja, eu fui emprestado, volto a Leixões, volto a ser emprestado mais um ano, mas acabo o contrato com o Leixões. Com o Leixões, sim. Ou seja, estou livre. Na altura, Pedro Martins na equipa B do Marítimo. Estamos a falar época 12-13. É a época que eu volto para o Padroense outra vez. Sim. A minha última. A 10-11. A minha última. Sim. Vou ao Marítimo, malas, tudo, viagem. Cheguei ao Marítimo um dia à noite, à Madeira, eles levam-me lá numa carrinha para uma instalação que é em frente ao campo de treinos. Campo de treinos? Tem Santo lá, António? Sim. Aqueles dormitórios todos seguidos, camas, 3 andares. O andar de cima era para os da B, depois a seguir era os Júniors, a seguir... Só que eu tinha chegado à noite, eles deixaram-me ali em qualquer lado logo. Também não sabia muito bem. Quando eu olhei para aquilo, disse, não, isto não é para mim. Então, eu saí de casa dos meus pais, estava tão bem a minha mãe e o meu pai sempre me ajudaram em tudo, e eu vim para aqui assim perdido. Faço um treino nesse dia, ou seja, eu chego, treino, vou para as instalações, apresento-me lá ao plantel, não é? No dia a seguir peguei as minhas coisas de manhã, peguei um táxi e fui-me embora. Quando eles me ligaram, eu já estava... Não tinha assinado documento nenhum, não tinha assinado nada, ainda ia lá assinar os papéis.
Depois, quando eles me ligaram, olha, mister, desculpe lá, mas eu vou-me embora porque não é para mim. Mas decidiste ir embora porque tu não gostaste das condições? Não sei, acho que sim, por tudo, pelas condições que assustaram-me um bocado, porque... Tu tinhas que idade? 20? Não, sim, 18, 20, talvez 20, sim. Portanto, Acabo os júniores com 17, 18, 19, Exatamente. 19. Era. 19 para fazer 20. E porque não estava preparado para aquela realidade, nunca tinha saído do conforto de casa, sempre joguei aqui perto de casa, e aquilo chocou-me, até porque depois os jogadores, depois tive o Arsénio que vai na semana a seguir para lá e disse, não, isto é, não andar de cima já é melhor, depois nós arranjamos uma casa e dividimos aqui 2 ou 3, e eu pronto, está bem, mas quando eu cheguei pensei que isto ia ser sempre assim e vim-me logo embora. E foi bom porque depois volto para o Padroense, vou lá outra vez ao Padroense e digo, olha, afinal não vou para o Marítimo, vou voltar para aqui. Se vocês quiserem, lógico que eles queriam. E ficaste lá. Mas diz-me, tu nesta altura não tens empresário quando vais ao Marítimo? Tinha. E foste sozinho? Fui através do empresário, mas depois voltei sozinho, praticamente. Quando volto, já volto sozinho. E o empresário deve ter ficado um bocado chateado contigo. Um bocadão. Se calhar a partir daí a nossa relação não foi melhor. Aí que me terminou mesmo. Mas depois fico sozinho no Padroense sem empresário. Mas fiquei um jogador livre. Sim, mas também às vezes é preciso marcar essa posição, porque se calhar faltou também esse apoio. Se calhar se tivesses tido um outro apoio poderias ter ficado no Marítimo, não é? Sim, acho que é muito importante para os jogadores nunca se sentirem presos ou escravos de ninguém, porque nós é que tomamos as decisões, o futuro é nosso, os erros vão ser nossos e muitas vezes os empresários forçam muito os jogadores a ir para ali ou para ali, porque às vezes porque querem ajudar, outras vezes porque têm algum tipo de interesse ou porque têm boa relação com o presidente ou porque querem também ajudar o presidente para depois no futuro ter algo em troca, e os jogadores não podem, se a decisão, se eu acho que isto é certo, eu vou fazer. Se o empresário ficar chateado, olha, paciência. É a vida. É a vida. Tu fazes esse ano no Padroense e acaba por ser um ano de absoluta afirmação. Já estavas um bocadinho nessa órbita, não é? A partir do momento em que o Marítimo também te tenta contratar, embora seja para a equipa B, e depois saltas para o Santa Clara. Sim, eu volto esse ano para o Padroense e aí é o ano que quase subimos já à segunda liga. Certo. O melhor ano sempre do Padroense, sim. Vai a uma liguilha com Tondela? Não. União da Madeira, depois, União da Madeira e Atlético. Isso. E nós ganhamos os 2 primeiros jogos, acho que até goleámos o União, acho eu, 4, ou o Atlético. Houve um jogo em casa, ganhamos por 4, a seguir ganhamos o Atlético 2-1, União em casa 4, ganhamos o Atlético 2-1 e depois empatamos e já não me lembro outro resultado, mas no último jogo bastava 1 ponto a cada um, nós folgávamos. E claro, aconteceu esse ponto. Sim, misteriosamente empataram os 2 e subiram os 2. Nos registros de 0-0 diz-nos que é a tua melhor carreira de golos. 8 golos nessa época. Sim. Jogavas noutra posição? Fui eu que introduzi os dados no 0. Consegui. Mas jogavas noutra posição não. que te dava mais chegada à baliza ou havia... Não, foi... Casualidade, aconteceu. Foi um ano inspirado. Não, era através das bolas paradas. Comecei a ir muitas vezes aos cantos e à área adversária nos livros laterais e nunca fui um jogador de grande impulsão, mas andava sempre ali atrás da bola, quase como aquele avançado que fica ali à espera do erro. É saber saltar também, às vezes. Eu sou a ver ter o feeling. Às vezes nem saltava, mas andava ali sempre atrás à espera de qualquer erro e a bola sobrava sempre para mim. Vais para o Santa Clara pela mão de quem? É do Luís Miguel? Não, Bruno Moura. Também adjunto... Sim, e é filho do Rodolfo. Sim, do fisioterapeuta. Sim, do Porto. E que já o tinha apanhado na formação do Porto. Certo. Bruno Moura. Como é que ele te convenceu? Convenceu-me que estava na segunda liga. Claro. Foi fácil. Não, ele já me conhecia, já tinha trabalhado com ele quando eu era pequenino. Também foi à volta dos 8, 9 anos, ali na formação do Porto. E ele assume a equipa depois do Vítor. Uhum. E o Santa Clara era uma equipa de respeito porque tinha feito bons com o Vítor sempre bons trabalhos ali perto da subida
E era a segunda liga, era o passo seguinte. Eu subi as divisões quase todas, ano a ano. E foi fácil, fui para lá com um contrato de 2 anos. Também chego e difícil de jogar, difícil de me afirmar, sempre foi assim. Mas aos pouquinhos fui ganhando o meu espaço. E o clima lá era muito diferente e difícil? O clima... A nível, o facto de estás na ilha, o facto de muitas vezes se dizer que estão lá as 4 estações do ano num dia só. Não, mas é um sítio muito agradável de se ver, eu gostei muito de estar lá. Apesar de estar sozinho... Já foi uma experiência diferente? Já foste consciente de que... Já fui preparado para tudo. Claro. Ou seja, quando eu vou para o Marítimo não ia preparado, mas depois quando vou para os Açores eu digo assim, não, peraí, se eu fui ao Marítimo e vim para trás, agora vou aos Açores, não posso voltar para trás. Não, mas foi uma experiência diferente. Já arranjávamos, nós tínhamos uma casa para 2 jogadores, partilhávamos casa, outros ficavam sozinhos, mas tínhamos melhores condições, até porque estávamos na segunda liga. Claro. E tu é na segunda época que és defesa direito? Sim, não, acabo essa época, a primeira, começo a jogar e jogo ao médio, depois o Bruno Moura sai e entra o Luís Miguel, e ali os últimos jogos do campeonato, eu acho que até tínhamos um lateral direito que estava lesionado ou qualquer coisa, e ele pôs-me ali 2, 3 jogos e seguiu logo para a época seguinte como lateral direito. E explicou-te? Foi tranquilo? Tu Não. já sentias que podias cair ali? Podia, porque tinha condições, sempre fui... ou seja, como médio sempre tive ali noções táticas que me davam condições para jogar naquela posição. Eu queria era jogar, por isso, e sempre foi assim. Desde que jogo está tudo bem, onde for, isso não é importante. Sai depois de Santa Clara, com fim de contrato para Moreira de Cónegos. Sim, termino contrato. Termino contrato no Santa Clara, tinha contrato de 2 anos. O Santa Clara nessa altura ainda era um clube economicamente não pagava muito. Tínhamos contratos baixos. O Moreirense também dentro do mesmo género, mas uma equipa completamente diferente. Não é uma equipa feita para subir? Uma equipa feita para subir, com o Vítor Oliveira, que era uma pessoa que já me conhecia anteriormente do Leixões. E foi ele que te convenceu? E foi ele que me convenceu que ia fazer uma equipa ótima, ainda por cima ele já tinha feito bastantes já subidas. tinha feito bastantes subidas, ou seja, a partir daquilo, ao que tudo indicava, era um bom projeto, e assim foi. E chega ao Moreirense, quase uma seleção de segunda liga. Aquilo era vários jogadores que ele foi buscar de segunda liga com condições para subirmos tranquilamente. Desde logo tinhas o Pires no ataque, que era Homem-gol da segunda liga. Homem-gol da segunda liga, não é? Depois deixa-me cá ver o Carlos, o guarda-redes. Sim. O Ricardo Ribeiro, que acaba por ser ele que até mais defende, se não me engano. Ricardo. Eu acho que não, acho que é o Carlos. É o Carlos. Acho que sim. Deixa-me cá ver mais. O Carvalhas. Mais sim, uma sim. subida do Carvalhas, não é? O Filipe Melo ali. O Márcio Madeira. O Márcio Madeira. Mas não é o Vítor Oliveira que termina? Não. Vocês estavam em segundo lugar? Sim, estávamos em segundo lugar, mas foi ali uma sequência de resultados negativa. Mas mesmo assim estávamos tranquilos. Foi, às vezes há estas decisões que ninguém sabe o porquê, nós jogadores então muito menos. Claro. Porque muita coisa pode acontecer, uma discussão ou um desentendimento, e são tomadas decisões que nos são superiores. Não faço a mínima ideia porque é que isso Isto é um aconteceu. super campeonato, são 42 jornadas. Uhum. É aquela altura em que a segunda liga tem imensas equipas. Como é que se aguenta uma época destas, André? A jogar. Pois, mas quase não há tempo para treinar, não é? Sim, mas para nós, para quem joga é melhor. Agora, para quem não joga é que é pior. Sim, mas foi mais uma época que eu começo sem ser opção, depois começo a jogar, não sei, a 4ª jornada, a 5ª, e a partir daí joguei sempre. E mais uma vez subimos, termina a época o António Conceição, mas já quase com o campeonato a acabar, né? Subida quase garantida. Ele faz 9 jornadas, o Vítor sai à 33ª jornada. É isso. E subo mais um degrau na minha carreira. Chegas finalmente à Primeira Liga. Finalmente. Depois de muito trabalho. Tinhas 24 anos. 24 já não foi muito cedo. Há quem chegue mais tarde. Há até quem nem chegue. E portanto... Sim, foi bom. Mas recordas-te
como é que celebraram? Já tivemos aqui gente a falar do balneário de Moreira de Cónegos. Esquecemos do Paulinho também. Sim, do Paulinho. Já tivemos aqui algumas pessoas a falar sobre o balneário de Moreira de Cónegos ser muito característico, embora já não apanhaste esses jogadores que às vezes eram mais artistas de balneário, como Pitacilgo, o Castro, exatamente. Não apanhei esses já não apanhaste. Mas lembro-me deles, já apanhei lembro-me de jogar contra o Moreirense uns anos antes, talvez. Não me recordo muito bem, mas lembro-me bem desses ícones do Moreirense, do Castro, o Pintacilgo. Tu chegas à Primeira Liga e entra outro treinador. E entra o treinador que sobe o Penafiel. Nós subimos com o Penafiel. Exatamente. E entra o treinador do Penafiel, que é o Miguel Leal, que já tinha sido meu treinador no ano do Padronense. E para ti houve esse conforto também de ter um treinador que te conhecia, ou era diferente porque não, eu tenho que mostrar que tenho qualidade para? Não, era um treinador que me conhecia, mas era um treinador que eu não tinha jogado nada com ele. Ou seja, era tinha tido uma experiência negativa com ele. No Padronense não joguei nada, zero. Mas também tinhas tido com o Vítor Oliveira, que te emprestou. Desemprestou-me, mas não como treinador. Certo. Como diretor. Mas com o Miguel Leal eu tinha feito a época toda no Distrital, e no último jogo, o Padronense 10ª Divisão, essa equipa, o Padronense 10ª Divisão, e joguei o último jogo. Já tínhamos descido, claro, e eu jogo o último jogo, ou seja, foi uma experiência assim um bocado estranha. Agora que descemos é que eu vou jogar, mas pronto. Claro. Acontece. E quando soubeste que era ele o treinador, pensaste, ei pá. Não vi muito por aí, porque eu já estava lá, já tinha o meu espaço, claro. E ele estava a vir de novo, e eu, não, estou seguro porque já tenho aqui o meu espaço e ele agora é que vai ter que levar comigo. E felizmente correu bem. Eu também era uma pessoa fácil, uma boa pessoa de fácil trato, muito ligada à psicologia, que ele é formado em psicologia até. E fizemos uma época muito boa nesse ano da Primeira Liga. O que me ajudou também a sair. A sair, claro. Mas é engraçado tu trazeres esse lado da parte da psicologia, porque acabam por ser treinadores diferentes que tu vais tendo ao longo da tua carreira. E se calhar, se olharmos, estou eu a dizer aqui, visto de fora e não convivendo nos balneários, que sou capaz de imaginar um Vítor Pereira bastante metódico, mesmo no ano de 2003, em que está no Porto. Se calhar sou capaz de imaginar o Luís Miguel também dessa forma. O Vítor Oliveira já olho mais no gestor. E o Miguel Leal, até pela sua forma como ele falava connosco nas conferências de imprensa, desse lado um bocado mais de mind games. Sim, completamente diferentes, e estou totalmente de acordo com aquilo que disseste. O Vítor Oliveira era aquele quase, não diria um pai, porque ele depois tinha aquele limite, mas um tio, aquele sabia contar umas histórias, agradava a toda a gente, sabia impor limites, mas sabia gerir um balneário como ninguém. Nunca vi. E por isso é que toda a gente o respeitava. Mesmo aqueles que não jogavam, ninguém dizia mal do homem. Quanto ao treino em si, não era o fenómeno que era, se calhar, o Vítor e aqueles métodos todos, mas aliava a sua gestão de balneário com capacidade de ir buscar bons jogadores capazes das ligas que ele sabia perfeitamente que isto vai dar para subir. E depois sim, o Miguel Leal, o treinador da psicologia, dos mind games, mas ele da trabalhava motivação. Durante a semana? Sim, sempre. Se trabalhava sempre ali uns mind games. Eu lembro-me que na altura, quando ele chegou ao Moreirense, ele deu-nos um papel, assim, uma folha em branco, com umas perguntas e com umas caixas para pormos as nossas respostas. E nunca tinha apanhado uma coisa do género. Talvez mais tarde, quando começam a vir os psicólogos e os mental coaches, aí sim já começas a ver essa introdução. E ele já tinha isto dele próprio, com umas perguntas do género: qual é o teu objetivo para este ano? Quantos golos queres fazer? Para onde vais se isto acontecer? Para onde vais se isto não acontecer? O teu sonho no futebol? Coisas assim do género. Nós preenchíamos e depois íamos outra vez ao balneário e levávamos para casa, preenchíamos, e ele disse: vocês pensem nisto e depois tragam-me preenchido e sentem-se aqui comigo. Nós sentávamos, apresentávamos o papel e ele via,
agora isto é teu, isto não são os meus objetivos, isto são os teus. Dobravas uns quadradinhos pequeninos, mete na carteira e anda sempre com isto. E vais andar sempre que tiveres alguma dúvida ou sempre que hesitares, vais olhar para isto e vais dizer assim, não, eu quero ir para aqui, se eu conseguir vou para aqui, se eu não conseguir, no lado negativo também, para onde é que eu vou? Sim. E vamos saber bem para onde é que nós queremos ir e para onde é que nós não queremos ir. E acho que aí conseguimos ver que ele era um treinador que sabia mexer com a parte mental dos jogadores. Sim, porque depois ia-te vincular à resposta que tu tinhas dado naquela situação, fosse pela tua visão mais individualista dentro de uma equipa ou uma visão um bocado mais altruísta. Terminas essa época a jogar bem e vais para a Grécia. Como é que surgiu a ida para o AEK? Problemática. Eu vou porque eu estava em final de contrato com o Moreirense. O Moreirense na altura ainda era uma equipa, ou seja, uma estrutura que não como agora oscilava entre primeira e segunda. Sim, e não estava tão bem estruturada, porque agora já aprendem os jogadores com contratos de 3, 4 anos. Na altura não, era 1, 2, nós tínhamos acabado de subir, eles ainda andavam a pensar na equipa da próxima época, ainda era uma fase precoce do campeonato. E eu, sendo um jogador titular de Primeira Liga, e a meio do ano já levava, não sei, mas alguns golos, e chego a dezembro... Fazes 6 golos e 3 assistências nesse ano. Ou seja, na Primeira Liga. Para um médio são números interessantes. Eu chego a dezembro em final de contrato, ou seja, eu estava a um mês de ficar livre para assinar um contrato no futuro, sem pagar qualquer tipo de indemnização ao clube, ao Moreirense. E em janeiro foi isso que aconteceu. Nós estávamos já em contacto com clubes do estrangeiro. O AEK em janeiro oferece-me um contrato e eu assino livre. E depois sim, quando o Moreirense soube, ficaram um bocado chateados comigo, mas estava dentro do meu direito enquanto jogador de futebol, enquanto desportista. São 2 meses, quase, parece até um bocado inglório que eu vou dizer, mas são 2 meses para contrato, porque fazes 3 golos, um em novembro ao Marítimo, depois fazes um golo ao Passos de Ferreira e um golo ao Boa Vista, até dezembro. Portanto, é o tal período que tu dizes e que me deu 7 anos de contrato na Grécia. Em 2 meses. É verdade. É espetacular. É. Mas como é que eles... É óbvio que tu estavas na Primeira Liga, mas normalmente estes clubes têm alguém português ali a indicar, a dizer olhem para aqui, pode ter aqui um jogador interessante. Tu conseguiste perceber como é que eles te sinalizaram? Em primeiro lugar porque eles estavam na segunda liga também, ou seja, eles eram uma equipa que estavam a vir outra vez da terceira divisão para a primeira. Sim, e esse é o ano em que sobem? Ou sobem? Não, eles quando eu assino eles estão na segunda. Estão na segunda, sim. Eles podiam subir ou não, sim, eu já tinha assinado. Se eles não subiam eu ia para a segunda liga. Claro. Que é o ano que está lá o Hélder Barbosa. Eles chegam a mim através do diretor desportivo, que era o Branko Milovanovic. Sim. Foi um jogador do Vitória de Guimarães. Sim. Que era o diretor desportivo, ou seja, ele acompanhava o campeonato português porque já tinha jogado em Guimarães. Em Guimarães não, no Vitória. No Vitória. E Moreira de Cónegos é Guimarães. Sim. E pronto, e foi através dele porque ele era o diretor desportivo e sempre essas equipas têm alguém que anda aqui perto do mercado ibérico, de Portugal, Espanha. E foi através dele, ele na altura contactou o meu agente, o Joaquim Ribeiro, ex-presidente do Vizela, Sim. Agora no Leiria. E pronto, e o Kim fez-me chegar essa proposta. Nós andamos em reuniões aí em janeiro, eles vieram cá e estivemos reunidos. Assinei logo, passado uma semana, e fiquei preso ao AEK, se eles subindo ou não. Claro. Tu naturalmente tinhas dimensão do AEK, mas sabias o que era o AEK? Não fazia ideia. Ou seja, sabia que era um histórico do futebol grego, mas a dimensão em si não fazia ideia. Só depois, quando chego lá, consigo ver que era uma das maiores equipas, das quatro maiores equipas da Grécia, e totalmente diferente daquilo que eu estava habituado a jogar em Portugal. Claro. Porque até ao momento só tinha jogado em clubes de média dimensão.
Eu acho, André, que ninguém tem noção até poder vivenciar, ou ver, ou ter alguém a contar, porque tu de repente passas de um estádio como é o Joaquim de Almeida Freitas, em que um jogo dos grandes tem 4.000 pessoas, que é a lotação do estádio, um jogo normal tem 1.000 pessoas, para um estádio que tem 40.000 pessoas. E treinos que devem ter 5.000 pessoas a assistir a treinos, se calhar, não é? Não, eu digo sempre isto, no dia que eu cheguei lá... Sim, depois deves ter também a recepção nos aeroportos, que também é loucura. Era isso que eu ia dizer. Ou seja, eu ainda fico aqui o resto da época, depois ainda tive ali um problema no Moreirense porque eles levaram um bocado a mal, mas depois resolvemos a questão e eu continuei a jogar na mesma. Até porque eu não tinha feito nada errado, apenas tinha agarrado uma oportunidade que, se eu me prendesse ao clube, não ia conseguir, se calhar, aquilo. E acho que é bom os clubes perceberem essa situação, porque sim, tu não fizeste nada de errado. Não, foi bom para eles perceberem o que não deviam fazer. Claro. Que a partir daí começaram a segurar os jogadores mais cedo. E é o respeito pelos jogadores. Tu, se quisessem que tu ficasses, se quisessem que tu ficasses, deviam ter dado um contrato atempadamente. Mas nesse sentido eles respeitaram-me. Tive ali alguns problemas ali com alguns adeptos, mas foi apenas uma estupidez, porque eles não conseguiam perceber aquilo que eu tinha feito e levaram a mal quando eu estava dentro do meu direito. Mas da parte do clube sempre me respeitaram. E nunca foram jogadores de futebol esses adeptos. Exatamente. Se fossem... que é o problema de muita gente às vezes julgar os jogadores sem estar no lugar. Como é que às vezes podemos julgar um jogador que quer ir para um clube melhor? Está dentro do direito dele. Claro. Mas chegas à Grécia ao aeroporto. Chega à Grécia, era isso que eu ia contar. Chega à Grécia ao aeroporto, depois no início da época seguinte, e não sabia bem o que é que estava à espera, não é? E quando saio das portas automáticas no aeroporto, tinha para aí, sim, não era uma coisa do outro mundo, mas tinha se calhar 20 ou 30 jornalistas e fotógrafos a me receber um jogador do Moreirense, e eu assim, que é isto? Onde é que eu estou? Não é para mim. Não deve vir alguém atrás. Mas pronto, mas lá era uma coisa normal. Qualquer jogador que chegasse, independentemente da dimensão, jornalistas, porque até lá o próprio clube tem o seu jornal. Claro. Os jornalistas iam todos para lá, tirar fotos, entrevistar. E pronto, e para mim aquilo foi um choque, uma realidade completamente diferente. E se calhar a primeira vez que eu me senti mesmo um jogador a sério foi aí. É impactante. Sim. Aí é tu olhares para trás, é te lembrares do recorte do jornal, claro, é lembrares das viagens intermináveis para treinos, do não jogares e pensares que valeu a pena, não é? Valeu a pena porque conseguimos chegar àquele objetivo final. E ainda não tinhas vivido o melhor que ias viver. Sim, mas isso é quase a nossa carreira de jogador de futebol, é constantemente isso. Nós chegamos aqui, mas hoje vamos festejar porque estamos aqui, mas amanhã já queremos chegar ali e depois... ou seja, vemos, se calhar o maior exemplo de todos é o Cristiano Ronaldo. Claro. É que ele nunca está satisfeito com nada, ele quer sempre mais e mais e mais, e acho que isso é uma aprendizagem muito grande no desporto e no futebol, é que nós somos muito ambiciosos e vamos aprendendo a ser ambiciosos, vamos sempre querer conquistar mais, nunca estamos bem, ou seja, estamos bem, mas nunca estamos completamente satisfeitos com aquilo que temos, queremos sempre mais. André, mas tu achas que essa vontade tua de quereres mais e de poderes melhorar as tuas performances se prendia também com... tu sabias que tinhas valor e sabias que tinhas construído o teu valor para chegar àquela dimensão, senão não te teriam ido buscar apenas e só por te acharem bonito, não é? Era porque te achavam que tu tinhas qualidade, mas tu sentias que terias que mostrar cada vez mais que tinhas capacidade para estar ali e que não era um favor que te estavam a fazer a ti? Sim. Senti muito isso na Grécia quando cheguei, que vinha sem dimensão, sem impacto, mesmo ao nível dos colegas, que pronto, vinha de um clube normal em Portugal e que tinha a obrigação mesmo e tinha esse objetivo de demonstrar que eu estava ali para jogar também, que não era por vir do Moreirense que ia só ali passar férias e agarrar o meu contrato e ir-me embora passado 2 anos. Tive mesmo essa vontade de, não, eu vou mostrar que também consigo fazer qualquer coisa porque eu quero deixar aqui a minha marca. Tu assinas 2 anos no primeiro 2 anos, sim. Tu começas logo a jogar. Como é que ganhaste o teu espaço? Quais foram as dificuldades? Aí ganhei logo. Nós fazemos o jogo de apresentação
porque sempre fazíamos aquele jogo de apresentação aos adeptos contra o Sevilha e fazemos um jogo, não sei dizer se ganhamos ou se empatamos, mas os jogos de apresentação não temos no 0-0. Jogo de apresentação aí não vamos ter. Fizemos o jogo de apresentação, acho que empatamos, sim, empatamos, porque quem marca o golo até é o José António Reis. No Sevilha do Carriço, Beto, sim. Reis, Banega, se chamava aquele lateral esquerdo, Tillemans. Sim. Até tenho a camisola dele. Fazemos esse jogo de estreia e já começo na equipa titular e fazemos um jogo incrível, já contra um Sevilha poderosíssimo. Liga Europa. Sim. Estádio, talvez 40, 50 mil pessoas por aí, no jogo de apresentação. E aí sim, que é isto? Isto é ir a jogar, ainda me senti mais importante. E é isso, nessa época jogo do início ao fim. Como é que tu és um jogador... O primeiro treinador na Grécia é o Traianos Delas, antigo sim. central da Roma. Da Roma, Carrasco de Portugal no Euro 2004. Exatamente. Marca um golo que vale o apuramento para a final frente à República Checa, no Dragão. O Delas que marca. Ele começa a época, não acaba a época. Depois tens o Poyet. Sim. E termina o Stelos Manolas. Tio do Central. Do Central. Costas Manolas. Costas. E antigo jogador... Do Arsenal, Costas Manolas? Não, estou a falar do treinador mesmo. O treinador era antigo jogador do clube. Do clube? Sim. Era no fundo também o treinador da casa. Sim. Que acaba por terminar a época. Quais foram as grandes... Tu fazes 40 jogos e parece quase aqui uma burrice perguntarmos quais são as dificuldades, mas eu imagino um português a tentar falar grego. Como é que tu falavas grego, falavas inglês, como é que comunicavas com eles? Primeiro falava a linguagem do futebol, claro. Que nós lá dentro entendemos tudo. Aqueles conceitos de futebol nós aprendemos logo. Os conceitos de futebol, as asneiras, e depois temos que puxar o inglês. Claro. O inglês, mas também tínhamos muito o espanhol, porque depois lá tínhamos muitos jogadores América Latina. O próprio treinador, o Delas, ele arranhava ali um bocado o espanhol. O Poia depois também. Sim, era uruguaio, claro. Sim. Ou seja, e todos os anos tínhamos muitos jogadores da América Latina. Depois passámos, não no primeiro ano, talvez no segundo ou no terceiro, tínhamos um tradutor, mas falávamos muito o inglês e o espanhol. Sim, depois até no ano a seguir tens Manuel Jiménez. Sim, Manuel Jiménez também espanhol. Espanhol e a certa altura também tiveste depois o Miguel Cardoso e outros treinadores que... José Moraes. O José Moraes também. O José Moraes que acaba por ser na época que vocês são campeões. Não, é na época anterior. Na época anterior. Essa época legalmente terminou em segundo lugar, não é? A época do José Moraes terminou em segundo lugar, porque ganhou o Olympiacos, se não me engano. E depois ele acaba por... Ele começa a época, ou não é ele que começa a época? Ele começa, não... Depois vais ter o Quetzbaia. Quetzbaia começa e chega o Moraes. E chega o José Moraes. Sim, e depois termina o Manuel Jiménez. Sim, o Manuel outra vez. O Manuel sempre voltava ao clube. Sim. Ele já tinha treinado lá antes, e ele volta aí no meu segundo ano, depois sai, depois sempre voltava, depois sai e volta. Andava sempre ali, vai e vem. Tem ali boas relações. Boas recordações. Ele adorava aquilo, adorava mesmo o clube, ele vivia mesmo o clube. E tu também? Sim, eu também. É sinal, o Helder já esteve aqui, falou também. Sim. Quem passa, marca. Fica ali muito impactante. É verdade. É por ser um povo muito parecido com o português? Sim, também. Porque tu dizes isto do AEK, mas há outros jogadores que dirão do PAOK, do Olympiacos, do Panathinaikos. Primeiro porque me marcou, não é? Porque é um clube que me marca. Porque as coisas correram bem, não é? A outros marca negativamente, a mim marcou-me positivamente. Depois porque as pessoas me trataram sempre bem, sempre com muito carinho, sempre me respeitaram. Não só os do AEK, mas também o povo grego, todos. Não havia nenhum clube que me tratasse mal. Como é que era sair à rua em Atenas? Para mim era tranquilo. Foi? Mesmo havendo, tu eras do AEK, mas depois tinha os rivais, mas não é? Nunca tive esse problema. Nunca fui um jogador que arranjou confusão ou criou problemas, mesmo nos jogos em que defrontávamos os rivais, nunca tentei provocar ninguém, não gosto disso, nunca foi
Nunca foi algo que... Mas da parte dos teus adeptos, eu recordo-me que uma altura tivemos aqui o Djalma, que jogou no PAOK, joguei contra ele também. e ele confidenciou que certo dia estava, depois ou de uma derrota, ou depois de uma época menos bem conseguida, a jantar num restaurante em Salónica, e chega um miúdo de 12 anos e disse-lhe: isto não é para passar férias, isto é para ganhar. Isso pode acontecer, acontece muito, mas depende muito dos jogadores, porque e eles quando apontam a toda a gente, obviamente, mas a mim sempre apontaram menos, porque sempre fui um jogador muito entrega, mais nesta fase de carreira, então, que já era um médio defensivo, de entrega e de dar tudo, mesmo que estivéssemos a perder, era até o limite mesmo. E por isso é que fui tão respeitado no clube e joguei lá tantos anos, por isso mesmo, porque as coisas indo bem, eu passava um bocado ao lado da situação, mas se as coisas estivessem a correr mal, eu era o foco, porque eu era até cair para trás, até cair para o lado. Nunca desisti, e depois quando eles apontavam as coisas negativas, apontavam no geral a toda a gente, obviamente esses aspectos de passar na rua e ouvir sempre aquela boca. Se eu estivesse sozinho nunca senti isso, mas quando era em grupo, que eles invadiam o treino, por exemplo, como já aconteceu, falavam para todos, mas eu passava um bocadinho ao lado, porque respeitavam-me por aquilo que eu dava em campo. É no primeiro ano que tens a taça? Sim, ganhamos a taça contra o Marco Silva. No Olympiacos? O Olympiacos Marco Silva tinha uma equipa fenomenal. Aquilo era... Tinha o Masuaku, defesa esquerdo, Botia, Ideia Brown, tinha o Marco Silva, que só por si. E eles aí, ganhamos a final 2-1. E essa final é em vossa casa? Sim, na nossa casa, que nós não tínhamos. Nós jogávamos no Estádio Olímpico. Sim. E sim, jogámos a final no Estádio Olímpico. No Estádio Olímpico. Tu estavas a dizer, o Olympiacos tinha o Roberto Jiménez, que sim, foi o guarda-redes do Benfica. Salino. O Salino, o Manuel da Costa, o defesa central. Exatamente. O Botier, que estavas a dizer, o Masuaku, o Salino, o Milosevic. Que depois, posteriormente, vai para Crystal Palace, acho. Sim, exatamente. O David Fuster, o Fortunis, Kazami, o Hernani e o Alan Pulido. Exatamente. Ganhamos essa final 2-1 e foi a primeira conquista do AEK pós-regresso. Renascer das cinzas. Sim. Foi a primeira. Como é que foi essa festa? Jogámos sem adeptos. É verdade. Era uma penalização, não é? Era uma penalização, sim. E foi estranho, mas se calhar até foi bom, porque ganhamos, né? Estavam cá fora. Estavam cá fora. Depois fomos pela cidade inteira e foi a loucura, porque já não ganhavam nada há muitos anos mesmo. E foi também o meu primeiro ao nível de Primeira Liga, ao nível do AEK. Tu tinhas celebrado 2 anos antes da subida da segunda Liga, mas naturalmente este acaba por ser... Sim, mas... É uma aposta diferente de carreira, e é um nível completamente diferente, é um nível que te permite depois disputar competições europeias e ser campeão no ano a seguir. Ou 2 anos depois, és campeão. Sim, 2 anos. 2 anos depois. 2 anos depois. Vocês sentiam que a coisa podia estar próxima? Ser campeão? É que é muito difícil. Também o AEK não ganhava algum tempo. Sim. Sinceramente, no primeiro ano acho que não chegámos preparados, porque tínhamos o Olympiacos, tinha equipas plantéis muito superiores. Depois fomos passo a passo começando a tentar igualar, mas nessa época de 2017-18 foi talvez aquele início da época que as coisas vão correndo bem, tudo que se começa a acertar e começas a acreditar que, olha, se calhar este ano pode dar. E depois temos ali um derby em casa com o Olympiacos, que para mim marca o campeonato. Nós estamos a perder 2-0 em casa e viramos o jogo para 3-2. Esse jogo foi quase o virar de página e dar um murro na mesa de que estávamos preparados para vencer o campeonato, e que conseguimos fazer aquilo que não conseguimos nos anos anteriores, que era ganhar os derbys. Esse jogo é logo em setembro. É, sim, logo no início. Nós estamos a perder 2-0. Gol de Marco Marina e do Odija Alfó para o Olympiacos, e depois
Christodoulos, disse bem à primeira, Lázaros Christodoulos. mas sem esse sotaque. Sim, porque eles... a acentuação eles fazem de maneira diferente. E o Petros Mantalos. Tá bom. Tá bom. Passei, neste Sim. passei. Aos 89 minutos, imagina a loucura. Sim. Mas sim, o primeiro golo até do Lázaro já é um frango, como se diz, um frango de guarda-redes, que dá-nos aí o 2-1. O segundo golo é, se calhar não, de certeza, é o melhor golo que eu vi na minha carreira. É Nunca sério? tinha visto nada assim. Foi nomeado para o prémio. Puscas. Sim, estava nos nomeados. E o terceiro acho que é mais uma jogada do Lázaro. Não, do Livaia. Ele consegue levar a bola quase à linha de fundo, um remate cruzado, e a bola acaba por bater ali em toda a gente. E sim, foi a loucura, porque conseguimos virar 2-0 para um 3-2 em nossa casa contra o maior rival de sempre. E começar esse campeonato a marcar já uma posição de primeiro lugar. Já és capitão neste jogo ou não? Não, ainda não. Só depois, nesse ano, que o Petros Mantalos lesiona-se no joelho, faz uma ruptura de ligamento cruzado, e aí é que eu passo a capitão. Ou seja, aí era setembro, outubro, novembro, foi por aí, ele lesiona-se. E ele acaba por perder essa época toda. Mas já tinhas quase o estatuto de balneário. Já, sim. Já, era segundo. Segundo, terceiro. Depois dependia muito se o segundo tivesse a jogar ou não. Mas esse estatuto é um estatuto que se ganha. Para um jogador de terceiro ano, em que tu já tinhas renovado o contrato nessa altura, pareceu-te normal também essa agregação do grupo? Era algo que tu, acredito que fazias sem querer, não é? Eras tu só, simplesmente. Sim, para mim era uma coisa natural. Sim, mas é por aquilo que eu tinha dito, pela maneira de estar, pela personalidade, pela maneira que me punha também dentro do campo. Eu quando chego lá no primeiro ano, nesse ano que nós ganhamos a taça, eu renovei logo o contrato. Eu tinha contrato mais um ano, mas renovei logo mais 3. Ou seja, eu já era um jogador da casa praticamente, já com um contrato já de longa duração, e tinha assim tinha peso no balneário. Peso, quando digo peso, tinha voz e tinha uma maneira de estar que era respeitada, e era sempre muito, muito tranquilo. Olha, estou aqui nessa ficha do 3-2. Saí lesionado. Já apanhei aqui saíste lesionado aos 28 minutos. Saí lesionado no lance do gol do Marinho. Ele dá um chapéu ao guarda-redes e eu a correr atrás dele saio com uma lesão no isquio. Deixa cá ver o lance. O que é que tu pensaste depois dessa lesão? Não se pensa. Ele faz ali o chapéu. E depois, não, eu nesse jogo já estava a sentir um bocado condicionado, e quando eu vou a correr atrás dele, que eu já não aguentava mais, eu disse assim, pá, eu quero muito, tipo, nós jogadores somos assim, tipo, eu tenho muita vontade, e como é que eu vou sair agora, como é que eu vou abandonar o terreno, não é? Num momento difícil, mas pá, nós temos também que ser racionais e pensar, se eu estou assim não consigo, o que é que eu estou aqui a fazer? Estou só a enganar a mim próprio porque eu não estou a conseguir. Qual foi a lesão mais complicada que tiveste? Foi essa? Não, a mais complicada que tive foi quando fiz uma fratura do tornozelo, da cartilagem. E foi uma fratura que eu até hoje não sei como é que fiz. Só sei que tinha ali uma dor no tornozelo, ali um desgaste, doía-me, entorse. Eu nunca tive uma entorse na vida. Então pensei que aquilo era uma entorse. Eu ligava aos pés, punha palmilhas, fazia tudo, mas tinha sempre ali um incómodo. E até foi o Manuel Jiménez que me disse: o que é que se passa? Não sei o que, estás sempre aí com esse problema. Eu não, acho que torci o pé, não sei, pá, isto está-me a doer, está-me sempre a doer aqui o pé. Já fizeste algum exame? Eu, não. Então vai fazer um exame e depois ver o que é. Fui fazer um exame, tinha uma fratura na cartilagem. Não sabes há quanto tempo é que tinha sido? Não sei se tinha sido há um mês, não sei se foi um impacto, se foi stress, se foi... tinha aquilo, basicamente é um fragmento que se solta, uma parte da cartilagem, e quando ele anda solto dentro da articulação,
começa a destruir a articulação. O meu não estava solto, mas estava ali preso por um fio e tinha um buraco na cartilagem. E aí tive que fazer uma cirurgia. Foi a única lesão que eu tive, assim. Que te obrigou a estar assim? É uma lesão a jogador, pronto, uma operaçãozinha. Acho que nenhum jogador pode passar uma carreira sem ter uma lesão. Sem ter uma lesão, uma cirurgia, uma operação. Uma situação que te obriga a ir para o bloco operatório. Ainda esses tempos da Grécia, acredito que foram os mais felizes da tua carreira. Sim, foram. Não só ao nível de futebol, mas porque me marcou muito também a nível pessoal e familiar, porque eu vou para a Grécia com a minha namorada, depois como se começássemos uma vida nova aí. Claro. Vamos para a nossa primeira casa, alugada, não é? Não era a nossa, mas era a nossa. Claro. Depois levamos connosco um filhote de Jack Russell, um cãozinho bebê. Okay. Ou seja, também começa aí também a nossa vida 2 mais 1. Construir família. Sim. Depois começamos a ter uma condição económica melhor, começamos a comprar a nossa casa em Portugal, começamos tudo a partir daí, foi tudo a partir da Grécia. Em 2018, quando ganho o primeiro campeonato, casamos em 2017, a minha mulher grávida. Em 2018 ganhamos o campeonato, nasce a minha filha, ou seja, tudo foi marcado passo a passo, mesmo a nível familiar, tudo se começou a compor aí na Grécia. Foi os astros. Exatamente, começou-se tudo a unir aí, e por isso é que também recordo esses como os meus melhores momentos, não só no futebol, mas também a nível familiar. E importa dizer que estavas em Atenas, que sendo uma cidade histórica e espetacular, não estás propriamente próximo das ilhas gregas, em que todas as semanas possas ir passar férias ou teres almoços paradisíacos. Não. Embora o Hélder contava aqui a história e já também contou que eles com €1 passam uma tarde no café. Com €1 não. A beber aquele... Não, porque lá é mais caro. É lá mais caro. É bem mais caro. €3, 3,5. 3,5. Como é que se chama aquela? Fredo Expresso. Fredo Expresso. Basicamente é um café num copo de água, né? Um copo de água cheio de gelo, e eles metem um café duplo lá dentro, e depois ficam eles... Para nós um expresso toma assim 5 segundos, 10. Eles tomam aquilo em 3 horas ou 4. Eles deixam aquilo já está cheio de água. Eles mexem, bebem. E nós, os estrangeiros, quando chegávamos lá, ganhámos esse hábito, porque há muito calor e ganhámos o hábito de beber esse café gelado. Só que nós pegávamos aí para o treino, em 5 minutos já tínhamos bebido. Eles levavam para o treino, treinavam, no final do treino tinham lá o copo outra vez e começavam a beber outra vez. Cheio de água. Mas eles adoravam aquilo. Tu ficaste a saber falar grego ou não? Sim. Não falo fluentemente, mas fiquei quando nos últimos anos já conseguia perceber quase tudo. É engraçado porque eu, quando fui para lá, claro que a língua não tem nada a ver, até o alfabeto é totalmente diferente, as letras são todas diferentes. E eu comecei, como tínhamos o jornal do clube, eu começava a pegar lá no centro de treinos o jornal e começava a olhar para aquilo, e depois começava a perceber as letras, comecei a perceber o alfabeto deles e começava a juntar aquilo tudo e comecei a ler. Já conseguia ler as palavras, andava lá sempre a ler o jornal, ia ler mesmo em casa, a ler, sei lá, qualquer coisa na televisão, punha-me a ler as coisas, legendas. Lá eles passam os filmes legendados. Claro. Então eu começava a ver o filme, eu em vez de estar a ver o filme estava só a ver as legendas, a passar. E depois chegou, se calhar no segundo ano, sabia ler, mas não sabia falar. E comecei a conseguir compreender também aquilo que eles estavam a dizer. Ou seja, eu saí de lá, consigo ter uma conversa, não consigo falar fluentemente, mas conseguia ler, entender tudo o que eles diziam, mas falar mais difícil. Ficaste lá, tiveste 7 temporadas. Alguma vez imaginaste que ias estar lá 7 temporadas? Não, nunca. Até porque os clubes que eu tinha estado antes era quase 2 em 2, tirando o Padroense, mas saí ao final 2, só que voltei para trás. Não, nunca pensei que fosse ficar tanto tempo. E porquê é que ficaste? É tal história de estou bem? Sim, estou bem, estou feliz.
vou A ganhar ficando. coisas, clube Sim, importante. Sim, clube importante, era respeitado, sentia-me bem na cidade. Depois estás tanto tempo no estrangeiro, e não no estrangeiro por todo lado, mas estás, por exemplo, no caso eu estava em Atenas, tinha a minha casa, sempre morei na mesma casa. Comecei a construir, se calhar também por começar a construir aí a minha família, a minha base. Depois, quando vim a Portugal, claro que temos saudades da família e dos amigos, mas quando vimos, isto se calhar acontece às pessoas que vivem no estrangeiro, vêm, é muito bom, mas após matares a saudade, parece que começas a ter saudades depois lá da tua casa outra vez. Ou seja, já, o teu lar já é lá, já não... E ainda tens essa saudade? Não. Agora já tenho saudades de ir lá, obviamente, e ainda agora fui nas férias, fui lá ao casamento do Mandelos, e foi muito bom ter ido lá porque recordo várias experiências e recordar amigos que tinham ficado e locais que eu ia com a minha filha quando ela era bebê e voltei a ir lá outra vez ver as pessoas, mas agora já me sinto outra vez lá aqui. Mas quando vinha era estranho, mesmo no Natal vínhamos, passar 2-3 dias e depois era a obrigação de visitar toda a gente, parece que tinhas aquela obrigação de tenho que ir ao tio, à prima, ao amigo tal, ao amigo tal, ao amigo tal. Se não for ali, ele vai ficar chateado comigo. Depois era uma correria imensa, depois as malas, os cães. E depois só queríamos quero voltar a casa para sentar um bocado e acalmar as coisas. Férias das férias. Sim, férias das férias. Tinha saudades de estar na Grécia. Mas agora pronto, já perdi essa... Agora lá é férias, aqui é casa. Claro, isso também é importante. Voltas a Portugal para vir para Famalicão. Sentiste que... Antes deixa-me ir atrás, até pelas competições europeias, porque fazes todas lá. Conference, Champions, Liga Europa. Há só uma pequena mágoa por não teres conseguido fazer uma coisa bem mais consistente, sedimentada, muitas competições europeias, ou já chegada à fase de grupos... Não fiz Conference. Não fizeste Conference? 2 Europas e uma Champions. Exatamente, 2 Europas e uma... Também deixaste a pensar. O 0-0 é tão credível que eu até fiquei... Será que era ali pelo último ano que achava que tinhas feito Conference League. Não, fazes uma qualificação. Ou estás num plantel de qualificação de Conference League. Tal. Ok, se calhar. Espera aí, que eu vou-te já aqui dizer. Contra o Vélez Mostar. Não, já não estava. Já não estava nesse. Já não estás nesse plantel. Vélez, perdemos. Tu já não estás. Perde os penaltis. Época 21-22. Até fiquei na dúvida. Não, acho que já não estava. Época 21-22. Não, eu acho que não fiz nenhuma qualificação para a Conference, não. Fiz Europa. Fazes Europa e Champions. Tu estás neste plantel, mas não fazes estas qualificações. Estas qualificações tu não fazes, mas estás no plantel do AEK. Possivelmente podias estar aí a recuperar de alguma lesão. Ok. É isso, sim. Sim, foi no ano então da tal, minha cirurgia. Tu começas a jogar na quarta jornada. Exatamente, pois eu nunca fiz nenhuma qualificação. Eu não começas a jogar na quarta jornada. Estava lesionado. E foi o início em que a equipa... Era o treinador, era o Sérvio... que depois, que há uns tempos ele estava no Chipre. Era o Vladan Milosevic. Exatamente, Milosevic. Era ele o treinador. Exatamente, depois eu volto a jogar a quarta jornada. Recomeças, tens o Hélder Lopes nesta equipa. Sim. Também. O Mário Mitai, o albanês. O Sérgio Araújo ainda. Mas estava-te a dizer que é óbvio que tens uma qualificação para a Champions, uma entrada na fase de grupo da Champions muito difícil. Vocês passam 2 eliminatórias até chegar à fase de grupos da Champions, mas já há alguma tristeza por não teres conseguido com o AEK ter uma performance mais sedimentada a nível das competições europeias, ou era a realidade do próprio clube? Acho que sim, acho que chegaste lá, era a realidade do próprio clube. Só o facto de que primeiro de conseguir ir a uma qualificação já era importante, depois conseguir passar essa fase de qualificação. O primeiro jogo, nós fazemos um jogo 2 mãos com o Celtic. Certo, e ganhas a segunda mão em casa. Segunda mão em casa, sim. Ou seja, já aí era difícil. Muito difícil. Depois já apanhámos o Vidi, que era o ex-Videoton, não é? Sim, o ex-Videoton, Molvidi. Um adversário teoricamente mais acessível do que o Celtic, mas mesmo assim foi muito difícil. E temos ali um jogo, uma batalha incrível.
Depois acabamos o jogo em casa, o Helder Lopes é expulso e nós estávamos a ganhar por 2, acho que era 2-1. Estamos a segurar a qualificação para a Champions com 10 jogadores. E foi mesmo, eu lembro-me desse jogo que foi a estádio cheio, qualificação da Champions nas mãos e nós com 10 jogadores. Foi mesmo agarrar aquilo até não aguentar mais. E conseguimos, felizmente conseguimos ganhar esse jogo. E a equipa também já não ia às Champions há muito tempo. Muitos anos. O AEK tem poucas presenças na Champions League. Uma delas é essa. Esse jogo fica 1-1, como estavas a dizer. Um gol de penalti do Mantalos. E tu terminas... Na prática, eu percebo a cena dos 10 jogadores, mas é 9 jogadores, porque o Levi é expulso também aos 90 mais novo. Sim, mas isso é pós. Já é pós-jogo? É pós-jogo, Okay. É pós-jogo na confusão. O Helder é expulso aos 80 minutos? Sim, o Levi é pós. E acabamos esse jogo a aguentar aquilo até à última. E conseguiram? Mas sim, recordo-me bem que foi uma vitória, entre aspas, mesmo sendo um empate, foi uma vitória para nós. E recordo-me nesse jogo que, à medida que o tempo ia passando e que nós estávamos na aflição de estar a jogar com 10, eu lembro-me de uma jogada que eles já desorganizados, eu vou para a frente a correr com a bola, ali na zona como se fosse o número 10, e os jogadores vão-me a perseguir e eu tenho 2 centrais à frente e um lateral talvez, e um jogador a ir, e eu só pensava, eu quero aguentar a bola o máximo tempo possível, só quero que o tempo passe, nem quero passar, nem quero... E para a baliza, só quero que o tempo... E começo a desviar-me, vou para o canto direito, vou ali para a zona da bandeirola de canto, toco a bola para um colega, depois ele toca para mim outra vez, nós andamos ali de costas embrulhados, eu faço de conta que vou passar para trás, rodo para a frente e depois sofro uma falta, já na linha de fundo. E quando eu caio ao chão e sinto o estádio feliz com aquela jogada, eu respiro de alívio, acho que vamos conseguir porque estamos a aguentar isto bem. E acaba o jogo talvez 1 minuto ou 2 depois e conseguimos esse apuramento que foi histórico mesmo e foi marcante para nós, para mim enquanto jogador e também para o clube e tudo depois que nós conseguimos ou que não conseguimos fazer na fase de grupos da Champions. O clube ganhou dimensão, ganhou imagem, ganhou nome, ganhou dinheiro. Não conseguimos preparar um plantel à dimensão da Champions League porque era muito difícil, íamos ter que investir muito dinheiro e mesmo assim se calhar não íamos conseguir ganhar nada. Uma passagem ia ser quase impossível num grupo com Bayern Munique, Benfica e Ajax, aquele poderoso Ajax. Ou seja, aquilo que nós fizemos foi basicamente competir, ir lá marcar presença, receber aqueles milhões todos para o clube, foi muito importante também para o clube, porque depois disso começa a construir, nessa fase já estava, mas começa a construir o estádio já com algum investimento que chega daí da Champions League. E nós, para mim foi bom porque joguei uma Champions e foi bom para todos. Acabas por jogar todas essas competições. Regressas a Portugal para o Famalicão e para a Primeira Liga também. Sim. Como é que foi o fim, no fundo, foi um fim de relação com a AEK normal? E também tinhas vontade já de voltar a Portugal? Acho que foi juntar um bocado de tudo. Foi o fim de um ciclo. Foi porque, apesar de continuar a ser a mesma pessoa que era para o clube e o clube ser para mim exatamente como era antes, mas senti no clube que havia ali uma necessidade de mudança, quebrar de ciclo, e entendo isso perfeitamente. Nunca fiquei triste nem magoado por ter saído lá, porque ninguém é eterno, nós não temos que ficar naquela posição para sempre. As coisas são assim, chega um momento que tem que haver uma mudança e pronto, termina o meu contrato. Eu tinha mais 1 ano de opção, mas que não foi ativado, e depois sim, eu tive esta proposta do Famalicão. Era uma proposta muito interessante, de 3 anos de contrato para um jogador que já estava com acima dos 30 anos. Era uma possibilidade de voltar a casa e começar a pensar que depois queria começar a criar relações aqui e estar mais dentro do futebol português, para não estar sempre só ligado ao futebol grego.
E depois sentei-me com o EK e disse, olha, eu tenho aqui esta proposta, pá, é muito boa para mim, eu vou voltar para casa, eu vou aceitar isto e pá, só tenho a agradecer aquilo que vocês me deram durante estes anos todos. E pronto, e venho para Portugal. Como é que foi o Famalicão? Esperavas que fosse um bocado melhor a nível... Esperava que fosse melhor e eles também esperavam que eu tivesse uma prestação diferente. Ou seja, eu também não fico de nada magoado. Acho que o Famalicão sempre teve um projeto muito de futuro, de criar talento e de investir em jovens jogadores para vender e para projetar no mercado. Sempre foi assim e acho que vai ser assim durante os próximos anos e tenho feito um trabalho excelente, tenho conseguido fazer um ótimo trabalho. Aliás, o Miguel Ribeiro é uma pessoa muito respeitada no futebol e está anos à frente de muitos. Mas quando me passaram a ideia de que eu viria para o Famalicão, era como um gestor de balneário, uma pessoa importante, uma pessoa para tomar conta. Quase que nesse ano venho eu, Rui Fonte, alguns jogadores mais velhos para liderar um bocado aquele balneário de miúdos que querem se projetar. Que tínhamos realmente Luís Júnior, guarda-redes da Villarreal, Ivan Jaime, tínhamos jogadores realmente jovens com um potencial enorme. O Gustavo a começar? O Gustavo, sim. Gustavo vai nessa época, vai para a equipa sénior. Mas que depois foge um bocado com aquela ideia que eles nos passam de que tu vens para aqui para liderar, quando no fundo o que eu senti é que o jogador é importante se a própria estrutura te passar essa importância e mostrar que tu és importante, porque senão tu não vais conseguir ser aquele líder para os outros, porque os outros vão olhar para ti e dizer, pá, tu estás aqui e não jogas, tu estás em final de carreira, vens com 30 e tal anos, pá, que peso é que tens aqui perante mim? E eu acho que foi isso, nós sentimos os jogadores mais velhos ali um bocado de falta de apoio da estrutura para nós fazermos esse papel que eles queriam, e depois as coisas começaram a falhar por todos os lados, tanto nós que não conseguimos jogar numa equipa de jovens com talento, e se calhar compreensível, como depois eles também não nos darem esse apoio e as coisas começaram a... Tanto é que depois esses jogadores mais velhos começam a sair no final, logo da primeira época. E o que foi que te aconteceu a ti? Sim, a mim, ao Rui. Foste por empréstimo para o Leixões? Vou por empréstimo para o Leixões, sim. Eu queria sair, mas tinha um contrato que me prendia ao Famalicão. Nunca poderia sair do Famalicão e ir para a segunda liga perdendo o dinheiro todo que eu ia perder, porque na altura, e foi isso que eu fiz ver ao Famalicão, na altura quando eu estava na Grécia, e eu não pedi para vocês me irem buscar, eu não pedi por favor para ter esta oportunidade, vocês é que foram lá me buscar. Vocês assinaram um contrato comigo e eu nunca exigi nada, nunca fui de negociar contratos. Pá, dás-me isto, pá, é bom, vou. Não é bom, não vou. Nunca fui de andar a negociar contratos. Eles deram-me aquele contrato logo à partida, é isto, 3 anos. Eu vim, agora os 3 anos são o meu direito. Depois ainda fizemos ali um braço de ferro, porque eles também não queriam dar as condições que eu tinha, e no último dia do mercado eles ligam-me a dizer, podes ir para o Leixões, porque nós já acordamos com o Leixões, vamos dividir aqui os gastos e podes ir. E pronto, e acho que foi muito bom para mim, porque voltou a uma casa que era o Leixões, que já tinha sido a minha casa enquanto formação, e volto a ser parte importante daquilo. André, foi uma bonita carreira? Muito bonita, e sinto bastante orgulho pela carreira que tive. Foi difícil, mas acho que as coisas boas têm que ser difíceis. Quem é que merece o teu maior orgulho? O teu maior agradecimento? Minha mãe. Porque foi ela que começou. E acho que faz muito bem. Agora só falta sabermos o teu 11 de amigos, melhores jogadores, os que tu quiseres. André, vamos então conhecer o teu 11 de amigos, craques, os que tu quiseres colocar aí. Só podes dizer por 11. Não temos pena, senão eram mais. Em primeiro lugar vai aqui um ícone do futebol português, um amigo e um dos melhores guarda-redes que eu tive o prazer de partilhar o campo, Marafona.
No Moreirense. No Moreirense. Depois vamos para a direita, aqui com um excelente jogador lateral direito que faz o corredor inteiro e também um grande amigo meu, Paulo Mota. Depois temos como centrais Paulo Mota, Paulinho. Centrais temos aqui na direita a dupla de centrais que eu apanhei na Grécia no ano que fomos campeões, que foi para mim uma das maiores duplas de centrais. Vranhas, bósnio, agressivo, rápido e completamente alucinado. Depois temos o Chigrinski. Os centrais têm que ser. Normalmente são assim. Depois temos o Chigrinski, central pé esquerdo, que passou pelo Barcelona, que apesar de ter um histórico muito grande de lesões, era um jogador incrível. Ele também metia medo só pela figura. Só pela figura. Um jogador que chega ao Barcelona com o Pep Guardiola. É verdade. Uma capacidade de passe de jogo interior com os dois pés. Não só jogo interior, porque ele, para além do jogo interior, ele também dava grandes diagonais com os dois pés, que eu nunca tinha visto. E era um excelente jogador. Tem o seu estilo diferenciado, porque era quase um hippie. Okay. Nas próprias roupas dele e a maneira de estar. Depois passamos para lateral esquerdo, também uma carreira brilhante, que ainda continua a brilhar aí pelo estrangeiro. É um jogador que está em Israel há muitos anos, também por aquilo que tem conseguido dar em campo, e é um jogador muito ofensivo, meu amigo Hélder Lopes. Depois aqui vou pôr quase como um 6, ele devia jogar a 10, mas também se calhar pela fase da carreira que está, já está a ficar com alguma idade. A maior referência grega que eu vi jogar, Petros Mantalos. E depois vou pôr aqui à frente dele um jogador que podia também jogar aqui na linha, mas vai ter que jogar em jogo interior neste meu 11 para caber, porque senão ele ia ter que ir para o banco. Mas como eu quero que ele jogue, porque é um símbolo diferenciado de tudo aquilo que eu já vi no futebol, que é o meu colega de equipa, isto era há um mês atrás, o Verton, brasileiro, irreverente, de imagem, não sei como é que posso dizer isto, imagem que só ele é que acha que aquilo lhe fica bem, não sei, icónico, mas um excelente jogador, explosivo, rápido, muito forte no 1 para 1. Depois temos à esquerda Marco Livaia, físico, forte, objetivo, remate, foi talvez, mas depois no fim vou falar outra vez dele, talvez daqui deste 11, depois falamos. Depois vamos para a direita com Nelson Oliveira, vai jogar à direita hoje, é só hoje, ele vai ficar chateado comigo, mas é para jogar. É aqui que vai jogar. E depois temos aqui Sérgio Araújo e Hugo Almeida. Ou seja, eu acho que com este 11 isto é uma equipa muito ofensiva, muito para a frente. Por isso vamos pedir que eles tenham muito jogo ofensivo e muitos golos. Sérgio, um finalizador incrível, um jogador da área, rematava com os dois pés. E às vezes as bolas até lhe saíam enroladas do pé, mas iam lá e entravam. Ainda impressionante. O gajo, tanto pé esquerdo como pé direito, bola enrolada, bola fácil, bola difícil, elas iam sempre lá para dentro. O Nelson, físico incrível, rápido, forte, só tinha o único defeito dele, e ele sabe disto, é o jogo de cabeça, é muito fraco. De resto, é um jogador super completo, é forte, é rápido, chuta de pé esquerdo, chuta de pé direito. Um jogador de diagonais curtas, mas e também fruto dos clubes que ele passou, muito inteligente a jogar. E o Almeida aqui, o nosso amigo e companheiro, o Almeida com um remate, um pé esquerdo incrível, uma força naquele pé. E o Hugo, sim, ao contrário do Nelson, já tinha um jogo de cabeça muito forte mesmo. O Hugo, para dar um exemplo, é daqueles jogadores que nós vemos na televisão e dizemos assim, o gajo é só físico. Ele é grande, tem quase 2 metros, joga bem de cabeça e tem força. É um engano, porque depois quando treinamos com ele nós vemos estes jogadores, estes físicos que nós vemos na televisão e na seleção portuguesa e em alto nível, eles não têm só o físico.
Nós é que achamos, porque eles estão à beira do Cristiano Ronaldo e do Quaresma e parece que aquilo é só físico. E ele tinha técnica, ele tinha uma precisão de remate, ou seja, aquilo não é só o físico, aquilo é muito mais que o físico. Só que, claro, o que salta à vista logo é o físico. E depois, o que eu ia dizer do Livaia, que o melhor jogador que eu vi na minha carreira. O gajo era muito forte no 1 para 1, muito forte de costas. E ele era o tipo de jogador que, se ele quisesse, ele destruía a defesa toda. Só que tinha os dias que ele queria e tinha aqueles que ele não queria. Mas pronto, era mais aqueles que ele queria. André, Canda 11. Obrigado.